quantos números de 3 algarismos podemos formar? Já compara com a letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, aqui na letra B, perceba que tem a palavrinha distinto. Na letra A não tem. Gente, para resolver essa questão, vou fazer uso dos tracinhos, tá? Como queremos formar números de 3 algarismos, eu acabo de colocar 3 tracinhos. Para formar os números, a gente tem à disposição os algarismos de 0 a 9, né? Vou escrever eles aqui em cima para ficar mais didático. E aí eu preciso que vocês estejam cientes de um detalhe. Quando a gente vai formar números do nosso sistema de numeração, esses números não podem começar com 0, porque, por exemplo, 0,15 não é considerado um número de 3 algarismos, ele é considerado de 2 algarismos, tá? Então, quando for formar números do sistema de numeração, a primeira casa aqui, ó, ela nunca vai poder ser 0, ela tem que ser diferente de 0, beleza? Diferente do que vai rolar daqui a pouco na letra C, quando ele pede para formar senha. Aí já pode começar com 0, tá? Sempre que tiver uma condição, você vai começar o preenchimento da condição, tá? Então, a primeira casa não podendo ser 0, né? Sobram 9 opções, os números de 1 até 9, né? Então, esse 9 que eu estou colocando aqui significa que eu tenho 9 opções, tá? Ele não é o número 9, o algarismo 9. Quer dizer que são 9 opções, beleza? Como nessa letra A ele não diz que tem que ser distinto, a gente parte do pressuposto que pode repetir. Então, quando eu for escolher a segunda casa, eu tenho 10 opções. Aqui no meio pode ser 0, né? Então, 10 opções. O que esse 10 significa? Que eu tenho 10 opções, tá? E para a última casa também nós teríamos 10 opções. Agora você vai pensar se a ideia é de E ou se a ideia é de OU, para saber o que fazer com essas possibilidades. Pensa, para ter um número de 3 algarismos, eu preciso ter a primeira casa, ou a segunda, ou a terceira? Ou é uma situação em que eu tenho que ter a primeira e a segunda e a terceira? A ideia é de E, então você deve multiplicar. 9 vezes 10, 90 vezes 10, 900. Então, resposta da letra A, 900. Beleza? Vamos comparar com a letra B. A letra B quer saber quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar. Vamos ver o que muda, né? Então, vou colocar 3 tracinhos. Tá lá. Já sabemos que a primeira casa aqui, como são números do nosso sistema de numeração, não pode ser 0. Então, quando formos escolher a primeira casa, temos 9 opções. Beleza? Aí, nós vamos ter usado um número aqui nessa primeira casa. Aí eu vou eliminar aleatoriamente qualquer número aqui, ó. Vamos supor que usou o 4. Tá? Gente, o 4 não pode mais repetir, porque os algarismos têm que ser distintos. Então, quando você for colocar o número de opções da segunda casa, restam apenas 9 opções. E aí você vai usar algum número aqui na segunda casa. Eu não sei qual é. Eu vou supor qualquer um ali, ó. Vamos supor que usou 8. Tá? E aí, quando você for escolher a terceira casa, olha aí, ó, sobram só 8 opções, né? Então, perceba a mudança que houve, né? A gente teve que ir descontando a quantidade de algarismos que já tinha sido usada. E aí você já sabe que a ideia é de E, né? Para ter 3 algarismos, eu preciso do primeiro E, do segundo E e do terceiro. Então, você multiplica. 9 vezes 9 dá 81. Vezes 8, 648, tá? Então, com algarismos distintos, de 3 algarismos, nós temos 648 números, beleza? Bacana. Gente, agora vamos comparar com a C e com a D. Já na C e na D, ele pede para formar senhas. Quantas senhas de 3 dígitos podemos formar? E na D, quantas senhas de 3 dígitos distintos podemos formar? Aqui, como ele quer senha, a gente não tem essa preocupação com a primeira casa ter que ser diferente de 0, tá? Então, vou colocar 3 tracinhos para a gente resolver. Então, já preparei para nós aqui os 3 tracinhos, tá? Não temos preocupação com nenhuma restrição nesse caso. Então, quando você for escolher a primeira casa, você tem 10 opções.
Ele não falou que tem que ser distinto, então a gente parte do pressuposto que pode repetir. Então, para cá 10 opções e para cá 10 opções. Para ter a senha, você precisa do primeiro dígito, e do segundo, e do terceiro. A ideia de e, você multiplica. Então, a gente vai encontrar 1000 possibilidades. Beleza? E já na letra D, eles têm que ser distintos. Então, aqui, ó, na primeira casa, 10 opções, né? Aí, na segunda casa, você não pode usar o dígito que foi usado aqui na primeira. Então, você elimina um dígito. Sobram 9. E agora você já usou 2 dígitos, então você elimina 2. Você tinha 10, elimina 2, sobram 8. E você sabe que vai ter que multiplicar isso daí. 10 vezes 9, 90 vezes 8, 720. Então tá aí, beleza? Então fizemos a comparação entre número e senha, tá? E entre distinto e quando não fala nada. Que aí você parte do pressuposto que pode repetir, beleza? Gente, agora eu vou mostrar também algumas questões perigosas, tá? Essa letra E diz o seguinte, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos são múltiplos de 5? Já deve estar passando na sua cabeça que para ser múltiplo de 5, tem que ser divisível por 5. Ou seja, tem que terminar em 0 ou 5. Aí, como são números de 3 algarismos, você poderia pensar assim, ó, vou colocar 3 tracinhos e resolver. Aí vamos lá, ó. Ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, para a última casa aqui, ó, nós temos a opção do 0 ou do 5. E para a primeira casa, você tem que lembrar que, como é número do sistema de numeração, não pode começar com 0. Ou seja, tem que ser diferente de 0. Aí vocês vão perceber que a gente vai se deparar com um problema. Olha só. Você começa o preenchimento das condições, né? Então, você vai começar daqui, ó. Quantas opções para a última casa? 2 opções. Beleza. Aí, quando você vier preencher a primeira casa, não pode ser o número que já foi usado lá e nem o 0. Aí eu te pergunto, quantas opções para cá? Aí muitos alunos me dizem 9, 8, ficam em dúvida. E realmente a gente tem 2 opções. Se tiver sido usado 0 na última casa, eu vou ter 9 opções para cá. Agora, se tiver usado 5 na última casa, eu vou ter só 8, porque tem que descontar o 0 e o 5. Então, eu não posso fazer num caso só. Você vai ter que fazer 2 casos separados. Então, em situações como essa, vocês têm que tomar cuidado. Então, observem, eu destaquei aqui que vai dar errado para vocês não esquecerem, tá? E observem que eu fiz agora 2 situações separadas. Ou ele vai terminar em 0, ou ele vai terminar em 5. Perceba o conectivo ou aparecendo, tá? Então, vamos à primeira situação aqui, ó. Se ele for terminar em 0, para a última casa é uma opção. O 0, né? Uma opção. O 0. Aí você vem preencher a primeira casa. Não pode ser 0. Aí você só desconta o 0. Então, vão sobrar 9 opções. Beleza? E quando você for preencher a segunda, sobram 8. Afinal, tem que ser distinto, né? Então, pronto. O que eu vou fazer com essas possibilidades? Para ter o número de 3 algarismos, eu preciso da primeira casa, e da segunda, e da terceira. Você vai multiplicar. Agora, vamos fazer a situação de lá. Você começa a preencher da condição aqui, ó. Para a última casa, tem que ser o 5, é uma opção. E agora você vem preencher a primeira casa. Nota que aqui na primeira casa não pode ser o 0 e também não pode ser o 5 que você já usou. Então, você tem que descontar 2 possibilidades. Então, de 10, né, das 10 que a gente tinha, vão sobrar 8. Bacana. Aí você já usou 2 números, um na primeira e um na última, né? Então, para preencher a casa do meio, sobram 8, né? Você já sabe que você vai multiplicar esses números, né? Para ter um número de 3 algarismos, você precisa do primeiro, e do segundo, e do terceiro. Agora, o que fazer com esses 2 resultados dos casos? Ou vai terminar em 0 ou em 5, né? Então, o que nós vamos ter? 9 vezes 8 vezes 1, 72. 8 vezes 8 vezes 1, 64. 72 com 64 dá 136. Beleza. Então,
Fechamos aí a questão 3, tá?